Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. A gente vai fazer mais uma entrevista agora, uma videoentrevista com o pessoal da área de saneamento. A gente conversa com o Rogério Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais da AEGEA, um grupo importante, atua no saneamento básico em várias localidades do país. Agora a gente vai falar um pouco lá de Teresina, no Piauí, e Manaus, no Amazonas. Eles têm 2 concessões, né, nessas regiões, e elas apresentaram melhoria de pontuação aí no ranking de saneamento básico. Esse ranking ele é super importante, ele é publicado pelo Instituto Trata Brasil todo ano, ele é bem detalhado, importante. E essas 2 concessões que eu citei, a de Teresina e Manaus, teve um crescimento lá, já participa lá ativamente dos trabalhos de saneamento. Ele vai estar conversando um pouco com a gente sobre esse trabalho que tem sido feito lá. Só para citar, no caso de Águas de Manaus, ela subiu 7 posições, né, dentro do ranking, que é uma posição rápida, um crescimento rápido, e Águas de Teresina, que foi a evolução no quesito de tratamento de esgoto, né, que é bem acima da média, aí, que foi alcançado de acordo com o que é apresentado nesse ranking. Ambas concessões são relativamente recentes aí da AEGEA, mas aí tem muito trabalho ainda para fazer, a gente vai estar falando disso. Rogério, eu queria agradecer e que você já comentasse aí a realidade da AEGEA, né? Quando chegou a fazer aí a gestão aí de saneamento, tanto de Manaus quanto de Teresina. Obrigado, Rogério. Obrigado a você pelo convite. Uma boa tarde. Bom, a AEGEA, ela está operando Teresina desde praticamente meados de 2017 e Manaus de meados de 2018. Foram, digamos assim, operações em que a gente tem tido bastante êxito. Teresina, vamos dizer, você entrou numa cidade em que a companhia estadual operava e que o atendimento em água era, digamos assim, precário, ele tinha problemas de intermitência, normalmente nos períodos nos meses de setembro a dezembro, que eles têm um apelido para esse período, que é o BRO-BRO, são os meses terminados em BRO, que nesse período é um período muito quente e que, obviamente, você tem um aumento de consumo de água e até então, até a nossa chegada, eles tinham problema de falta de água séria nessa ocasião. Então, uma das primeiras providências que a gente tomou foi enfrentar isso para regularizar o abastecimento, que hoje está regularizado na área urbana. O último período de setembro a dezembro não houve problemas de falta de água na cidade. A gente tem feito investimentos significativos e mesmo na questão de esgotamento sanitário, a gente já avançou bastante. Mas, óbvio, a primeira demanda da população naquele período era a questão do abastecimento de água, né? Porque numa cidade em que você chega a ter temperaturas da ordem de 40 graus nessa época, você ter falta de água é bastante complicado. Em termos de crescimento, você meio que dobrou o atendimento num período de 4 anos, né? Você saiu de 19 para 37 e pouco, quase 38. Então, você, mal ou bem, você avançou no atendimento, mesmo em esgoto, você quase que dobrou o que tinha. Claro que não era o suficiente, mas a gente deu uma aceleração bastante grande no atendimento em esgoto. Da mesma forma que em água, a gente resolveu o problema de intermitência, fazendo um investimento significativo. Claro que na questão do esgotamento sanitário, a gente ainda tem que avançar, mas sem sombra de dúvida, a gente vai conseguir cumprir a meta de universalização do atendimento antes do que está previsto no marco legal, que no marco legal você teria que chegar a 90% de atendimento em esgoto em 2033, pelo novo marco legal. E você vai conseguir chegar nisso, possivelmente, acho que da ordem de 2030, possivelmente. Então,
é um resultado bastante significativo. E você oferece atendimento à cidade, inclusive em áreas. A gente tem trabalhado, articulado com o poder público, é claro, para buscar o atendimento de áreas que eram irregulares e que estão, com a nossa ação junto com a prefeitura, sofrendo processo de regularização fundiária. Então, você está podendo levar saneamento, levar atendimento em água e vai levar em esgoto, em áreas que, até então, elas não eram atendidas por um serviço regular de saneamento. Tá? Então, em Teresina, a gente considera um grande caso de sucesso. Da mesma forma que em Manaus. Em Manaus, a gente tinha um atendimento em esgoto, só para lembrar do esgoto logo. A gente, quando entrou, tinha uma cobertura da ordem de 9, alguma coisa por cento, e hoje a gente já tem, em 3 anos, a gente já, vamos dizer, dobrou esse percentual de cobertura de esgoto. E do ponto de vista de água, que você tinha também muitos problemas de atendimento, notadamente em áreas mais vulneráveis, em áreas mais pobres. A gente fez um investimento significativo para atender uma quantidade muito grande de pessoas, e notadamente populações de baixa renda. A gente tem um investimento para fazer de 800 milhões, mais ou menos, ainda em Teresina. Em Manaus, você vai chegar a um investimento superior a, se eu não me engano, o investimento total em Manaus, se eu não me engano, é de 3 bilhões. Eu vou confirmar, mas a gente está dentro do cronograma que foi pactuado. E a nossa história em termos de investimento nas cidades é nós trabalharmos sempre procurando antecipar metas contratuais. Por isso que, de uma certa maneira, como eu citei anteriormente, a gente já conseguiu mudar, praticamente resolver os problemas de atendimento em água nas 2 cidades, tanto Manaus quanto Teresina, e dar uma melhoria significativa na questão do esgotamento sanitário, cujas metas de universalização, são antes da previsão que o marco legal dá, que seria chegar em 2033, e a gente deve universalizar antes. Isso significa um volume de investimento bastante pesado, que nós vimos cumprindo. Então, esse desafio de atender essas cidades é fundamentalmente um desafio de você atender as áreas mais pobres, que é onde estão as carências, e para isso a gente tem trabalhado dentro de programas específicos, como o de Manaus, o programa chamado Vem com a Gente, que é esse que eu citei, onde nós já visitamos 29 bairros para conversar com as pessoas, para regularizar ligações, verificar vazamentos, resolver problemas do dia a dia de uma forma próxima. Ou seja, a gente busca um conceito de aproximação com a população na linha do que a gente chama de licença social para operar. Nós temos que ser entendidos pelas populações dessas cidades como alguém que faz parte daquela realidade ali. Não é alguém que chegou unicamente para levar água e esgoto, mas alguém que é próximo, que vê as carências de cada um, procura desenvolver programas que favoreçam, em termos de educação, de saúde, de geração de renda, no apoio a essas áreas, principalmente as áreas mais pobres. Esse é o nosso principal diferencial no atendimento a essas áreas. Sempre a preocupação de atender aqueles que mais precisam, porque são aqueles que não têm o serviço. Ou seja, os déficits de saneamento no Brasil, eles não estão localizados nas áreas de alta renda. Eles estão localizados, basicamente, nas periferias das cidades, nas localidades mais isoladas e mais pobres do país. Então, mesmo em capitais como Manaus e Teresina, os problemas estão nas periferias desses locais, nas áreas mais vulneráveis.
Manaus é uma cidade que ela é quase que meio a meio. Ela tem uma cidade regular e uma cidade quase do mesmo tamanho, vamos dizer, irregular. São essas áreas de palafitas, becos, vielas, etc., que a gente, em articulação com o poder público, vem procurando atender da melhor forma possível para minorar, dar dignidade à vida dessas pessoas. Os investimentos são significativos. Pois não, pode seguir. Não, Rogério, pode falar, pode conseguir. Eu estava só querendo saber como é que é a receptividade das pessoas a esses programas, né? Vocês estão entrando nessas áreas, né, fazendo um trabalho de saneamento, mas nem sempre é fácil, né, explicar, né, a relevância da atividade de vocês. Eu queria que você comentasse isso também. Não, a gente tem programas para você chegar nessas áreas. Normalmente a gente começa a atuação em qualquer cidade com um programa chamado Afluentes. Nós procuramos identificar as lideranças comunitárias de toda a cidade, em termos de bairros, áreas mais simples. Ou seja, a gente vai buscar identificar quem são os representantes em termos de associações comunitárias, associações de moradores, todas as lideranças principais, para nós fazermos reuniões periódicas, normalmente mensais, com esse pessoal, para identificar os problemas de cada um, para explicar o trabalho que nós temos que fazer e contar com a colaboração deles, no sentido de, primeiro, eles entenderem qual é a importância do que nós vamos fazer para eles. Segundo, para que eles sirvam de vetores para nos trazer as dificuldades que estão sendo identificadas na medida em que nós vamos atuando. Ou seja, eles têm que nos trazer as demandas, se o serviço está indo bem, se você está passando rede e, por exemplo, a cobertura, você está fazendo buraco em rua, se aquilo não está sendo tapado, se tem vazamento, se tem problemas. Então, a relação com a população começa por esse programa, que é um programa que a gente usa em todas as localidades onde nós trabalhamos. Nós temos programas também de apoio às escolas, com um programa de educação ambiental, tem programas de formação de mão de obra. A gente faz treinamento para pessoas, por exemplo, para quem quer aprender a ser encanador, porque esse pessoal pode ser aproveitado depois na própria execução de obras e em serviços no próprio bairro onde ele reside. Então, você tem um trabalho feito com muito cuidado do ponto de vista social, de aproximação com as comunidades, como eu disse. Então, essa aproximação começa pelo Afluente. No caso de Manaus, houve esse programa que ainda está em curso, que é o Vem com a Gente, em que nós estamos visitando bairro por bairro para identificar problemas, conversar com a população, até, se for o caso, identificar problemas relativos a, vamos dizer, vazamentos, pagamento de conta, etc. Tudo que se puder fazer naquele bairro, cadastrar demandas e também estar ali presencialmente para resolver. Então, se você não consegue entrar em qualquer cidade, independentemente de ser Manaus ou Teresina, você não consegue entrar em qualquer cidade para fazer um trabalho se você não tiver uma lógica de aproximação com a sociedade local, com a comunidade como um todo, que, digamos, a nossa marca principal é o programa Afluente, onde a gente vai fazer as reuniões ao longo de todo o período da concessão com essas lideranças. Não é o único, ele é um programa, vamos dizer, é o primeiro canal de comunicação direta, mas você tem as ações por exemplo, agora na pandemia, houve ações de higienização de rua, ações envolvendo distribuição de material de proteção individual, máscaras, etc. Houve distribuição de cesta básica, houve uma série, dependendo dos locais, houve uma série de atividades de interação com a população em função das demandas que a gente
foi identificando em cada localidade, não só nessas duas que a gente estava conversando. Quer dizer, a gente está hoje, a partir do leilão do Rio de Janeiro, a gente chegou em 153 cidades. Antes estávamos, o Rio especificamente, nós estamos entrando em 27 cidades, mas até ali tinha 126, e Manaus e Teresina são duas, são, obviamente, das maiores que nós temos. Além delas, nós temos Campo Grande como capital operária. Agora, vamos estar no Rio de Janeiro também. Então, essa lógica de trabalhar no pilar social, quer dizer, o conceito do ISD que você tem que trabalhar, o pilar social, ele é fundamental e nós trabalhamos dessa forma. Trabalhamos interagindo sempre com a população local, ao longo de todo o tempo do contrato. Ou seja, não é uma coisa que a gente vai fazer porque chegou na cidade agora. A gente vai continuar fazendo durante 30 anos, 35 anos, o tempo que seja o tempo do contrato. Rogério, ressaltando aí a importância da empresa, da concessionária, não basta só chegar na localidade, aumentar a rede, ampliar a rede, né, de atendimento tanto de água quanto de esgoto, como e outras estações de tratamento de água ou estação de tratamento de esgoto, mas também é importante explicar à população do serviço, né, se aproximar dela, entender as necessidades, principalmente dentro desse campo de saneamento. O Rogério destacou aí a SEDAI, eu vou aproveitar a ocasião aí para saber dele como é que está isso. Um panorama, assim, o marco legal foi promulgado no meio do ano passado, e depois vocês até conquistaram um leilão que foi lá no Espírito Santo, da de Cariacica, né, e alguns bairros do município vizinho lá de Viana, e agora ganharam o leilão de 2 blocos, né, da SEDAI, dos 4 colocados lá a leilão. É interessante, são localidades importantes, principalmente lá no Rio de Janeiro, como você citou aí, né, que passa a ser o centro aí de atuação da empresa forte, né? Eu queria que você desse um panorama desse trabalho. Eu sei que o momento ainda é cedo para a gente fazer um relato, claro, mas eu queria que você comentasse sobre essas 2 novas concessões, 3, né, os 2 blocos do Rio e esse do Espírito Santo, recentes aí da AGEA. Bom, no caso do Rio de Janeiro, foi realmente um caso de sucesso muito grande para nós. A gente, com o Rio de Janeiro, a gente tinha, como eu te citei, 126 municípios operados. Em termos de população, 11,2 milhões de pessoas. Ao ganhar esses 2 blocos no Rio de Janeiro, que inclui, vamos dizer, parte do Rio de Janeiro, quer dizer, quase todo, a cidade do Rio de Janeiro, você pega Zona Sul, Centro e Zona Norte, toda, né, para nós. Pegamos a Baixada Fluminense, alguns municípios, vamos dizer, como São Gonçalo, Maricá. Ou seja, a gente pegou, no final, a gente está com 26 municípios e mais do Rio de Janeiro nesse pedaço de Zona Sul, Centro e Zona Norte, que é a parte significativa da cidade, a parte, vamos dizer, mais antiga, né? Porque quando você sai dali, você sobe para São Conrado, Barra, que seria a área naturalmente de expansão para a Zona Oeste. Então, nós, com esse conjunto de municípios que nós ganhamos nesse leilão, nós agregamos à população que nós operamos um contingente de mais 9,6 milhões de pessoas. Então, nós ficamos com 21,8 milhões de pessoas sendo operadas. Passaremos a ter a nossa operação efetivamente no Rio de Janeiro. Nós, isoladamente, essa operação começa o ano que vem, entre janeiro e março. Porque a operação assistida começa em julho, mas a operação isolada pode começar entre janeiro e março, a depender do andamento desse período de operação assistida. Mas aí nós vamos agregar esse contingente. A bem da verdade, você quase que dobrou
o tamanho da população atendida, como a gente brinca, a gente quase que dobrou o tamanho da companhia só nesse leilão aí. São investimentos significativos, que esses dois blocos significam investimentos de mais ou menos 24 bilhões de reais, algo, em números redondos, é um pouco mais de 24 bilhões de reais de investimento, e mas sendo que boa parte deles, eles terão que ser feitos nos primeiros 12 anos, tendo em conta as metas de universalização do novo marco legal de saneamento. Então, como você tem que chegar em 99% de água e 90% de esgoto até 2033, ou seja, 12 anos para frente, nesses primeiros 12 anos, a gente praticamente tem que investir 80%, falando em números redondos, tá? É mais ou menos, um pouco mais, talvez 80% desses 24 bilhões, eles têm que ser investidos nesses 12 anos para você cumprir a meta de universalização do marco legal. Agora, fora isso, a gente também tem um volume muito significativo de investimento nos primeiros 5 anos, por conta também das exigências do edital, com relação a investimentos para evitar o lançamento de esgoto in natura na bacia do Guandu, nos rios que contribuem para cuja água vai chegar lá no Lago do Guandu, onde vai ser produzida água para atender a maior parte da cidade. Você tem que fazer investimentos no esgotamento sanitário, nas cidades que contribuem, lançando efluente in natura, pelo menos até hoje, nesses locais. Esse investimento tem que ser feito nos primeiros 5 anos. Da mesma forma que você tem que ter mais alguns outros investimentos que em outros locais que contribuem para a despoluição da Baía de Guanabara. Quer dizer, tem uma exigência no edital que você tem mais ou menos só para essas duas coisas, o número é próximo de quase 5 bilhões de reais de investimento nessa temática. E esse investimento ele praticamente está concentrado nesses blocos onde nós ganhamos, né? Porque esse era o número que está no edital para o conjunto de blocos, mas o outro bloco, o bloco 2, era a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, a contribuição é muito pequena, e o bloco 3 é mais a Zona Oeste. Então, esse número, perto de 5 bi, ele vai acabar caindo, ele é com responsabilidade nossa de investimento para melhorar a questão da poluição, vamos dizer, melhorar a qualidade, no fim das contas, melhorar a qualidade da água para o Rio de Janeiro e melhorar as condições da Baía de Guanabara. Mas, para isso, você tem... quer dizer, eu até outro dia falei que, se você considerar um número como 30% do investimento total, que de quase 24 bilhões e pouco, você vai ter algo como 7 a 8 bilhões, então, sendo investidos nesses primeiros 5 anos. Não é nada absurdo, isso está dentro do que está previsto no edital e digamos assim, um investimento que deve fazer uma diferença significativa para a população do Rio de Janeiro, das cidades do estado do Rio de Janeiro, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, que nós iremos atender. É um projeto muito bonito, eu acho que o Rio de Janeiro merecia esse esforço, e essa modelagem que o BNDES desenvolveu foi muito feliz, no sentido de ajudar vamos dizer, a retomada, inclusive, de desenvolvimento econômico no Estado. Isso tem um volume
um impacto na geração de emprego e renda no Estado é extremamente significativo, né? Tem um estudo da CNI que fala num multiplicador de 2,5 para cada um que você investe em saneamento. Se isso, considerando essa base do estudo da CNI, você vê o que isso pode significar em termos de impacto na economia do Estado. Então, isso sem considerar, estou falando de investimento, não estou nem falando de valor da outorga, que a outorga, de qualquer forma, vai ser distribuída entre Estado e municípios e vai ajudar no equacionamento de questões fiscais, de uma série de problemas. Quer dizer, vai aliviar também, digamos, a situação deles, ensejando que eles mesmos possam contribuir mais com o processo de desenvolvimento do Estado, por um lado, pela desoneração fiscal, por outro lado, pela possibilidade de sobrar algum recurso para investir. A gente está sempre à disposição para conversar e colocar as coisas que nós estamos fazendo para melhorar a situação de saneamento no país, que, na realidade, é uma questão de você trazer mais dignidade às pessoas. Que a falta de saneamento ela é, digamos assim, uma coisa muito ruim, porque você está deixando de atender, notadamente, pessoas que precisam muito e cuja saúde pode estar dependendo de você estar levando esse tipo de serviço. Então, a universalização desses serviços de água e esgoto ela é fundamental para o país, ela vai gerar muito emprego, vai trazer mais saúde, claro, tá? Mais oportunidades de trabalho, vai ajudar a reduzir as desigualdades. Ela é um vetor fundamental em termos do segmento de infraestrutura para a retomada econômica que o país precisa nesse momento ainda de pandemia e que a gente espera que termine o mais rapidamente possível, a gente retomar o crescimento do país.